Hoje com vocês a história do juiz Sansão. Sansão, o fortão. Vamos à história. Oi pessoal, vocês estão bem? Hoje eu vou contar para vocês a história de Sansão. Sansão tem a sua história registrada no livro dos Juízes, nos capítulos 13 a 16. 13, 14, 15 e 16. Você pode conferir lá. Como essa história tem muitos detalhes, convém que você dê uma olhada na Bíblia lá, com seus pais, com seus avós, com seus responsáveis, tá bom? Confere lá a história de Sansão. Juízes 13, 14, 15 e 16. A história de Sansão começa como tem começado a maior parte das histórias no livro de Juízes, com o povo de Deus se desencaminhando, fazendo o que não era correto diante do Senhor e pecando, e sendo por conta disso entregue pelo Senhor para os seus inimigos. Nesse caso aqui, o comecinho do capítulo 3 fala pra gente que eram os filisteus. O povo filisteu é que estava dominando sobre o povo de Israel nesse tempo, que ainda não estava bem organizado, não tinha uma liderança unificada, e o Senhor então levantava de tempos em tempos um juiz para liderar o povo. Outra coisa muito diferente na história de Sansão é que os pais dele não tinham filhos antes de nascer Sansão. Não tinham nenhum filho. A mãe de Sansão era considerada estéril, quer dizer, uma mulher que não podia ter filhos. E no capítulo 13 do livro de Juízes está escrito que lhe aparece um anjo, o anjo do Senhor. E lhe diz que ela iria conceber e daria à luz um filho, e que ela não poderia mais consumir vinho. Isto porque o bebê que ela conceberia seria. Deixa eu preparar a boca para falar aqui. Seria Nazireu. Nazireu. Mas o que quer dizer Nazireu? Nazireu era um homem que tinha assumido um voto diante de Deus. Ele tinha se consagrado a Deus, e durante os dias da sua consagração, ele não poderia beber bebida forte, não poderia beber vinho, não poderia comer uvas, nem maduras nem secas, não poderia cortar o cabelo, e não poderia nem mesmo encostar num cadáver, mesmo que fosse do seu pai ou da sua mãe. No seu luto, ele não poderia encostar em nada disso. Nazireu era alguém consagrado a Deus para demonstrar às pessoas que a vida dele toda tinha apenas uma razão, um motivo para ser desenvolvida: Deus. Tudo estava voltado para Deus. Deus era o seu alimento, vinho era alimento naquela época. Deus era a sua alegria, o vinho dava alguma alegria para as pessoas. Ele não beberia, não teria esse tipo de alegria, somente alegria em Deus. Deus era a sua provisão, o seu sustento. Então ele não iria cortar o cabelo dizendo que ele dependeria totalmente de Deus. E Deus era aquele que manteria a sua vida, e ele teria em si um símbolo de vida. Não seria possível então que ele tocasse em algum corpo morto. Nazireu tinha uma situação bastante diferente, concorda? Mas o Sansão, como você pode ver, já começou sendo um nazireu diferente, porque ele não foi lá e se consagrou a Deus. Foi o anjo do Senhor que já anunciou para aquela que seria a mãe do Sansão que ela não poderia beber bebida forte, que o seu filho seria nazireu. Logo ele seria assim, mesmo que não quisesse. Sansão foi separado desde antes do nascimento para ser um homem especial para a libertação do povo de Israel. Um homem forte pelo poder do Espírito, um homem separado, santificado das corrupções desse mundo, um homem dependente de Deus. Ao menos era isso que estava proposto para o Sansão. Primeiro a gente vai ver que Sansão fez coisas tremendas no poder, na força de Deus. Ele chegou a matar um leão com as mãos desarmadas.
Ele chegou a enfrentar um exército contra ele e matou centenas de homens com uma queixada de um burro na mão. O animal tinha perdido o queixo lá, morreu, né? Ele pegou aquele osso e com aquele osso ele bateu em todo mundo e venceu um exército muito grande, um homem contra muitas centenas de homens. É, muito forte. Uma vez ele ficou meio encurralado, preso numa cidade. O que ele fez? Arrancou o portão da cidade e carregou nas costas. Se você já assistiu algum daqueles filmes lá de Crônicas de Nárnia, de. É, Puxa, esqueci aqui. Ah, O Senhor dos Anéis. Se você já assistiu algum desses filmes aí, você já viu uns portãozões que o pessoal tinha naquele tempo para fechar a cidadela, para fechar o castelo. Pois é, Sansão saiu andando com um portão daqueles nas costas. O homem era muito forte, mas era forte no físico. Não era tão forte assim nas convicções dele, sabe? Mas mesmo a fraqueza de Sansão, o seu gosto pelas mulheres de outros países, porque ele não gostava de nenhuma mulher de Israel, muito menos da tribo dele, que era a tribo de Dan. Ele gostava de mulheres de outros países. Ele gostava de uma mulher, por exemplo, que era filisteia. Aí ele foi lá, se engraçou com ela, e isso acabou resultando numa brigaiada danada, matou um monte de gente lá. Depois ele gostou de uma outra chamada Dalila. E foi com essa Dalila que deu tudo errado para a vida de Sansão. Ele ficou muito apaixonado, deixou seu coração se levar. E então, acreditando em Dalila, ele contou para ela o segredo da sua força. Ela muito malvada. Ela resolveu enganar Sansão. E o enganou dizendo para ele: "Você não me ama, você não gosta de mim. Se você gostasse, me contava por que é que você é tão forte assim. Deve haver algum segredo? Nenhum homem é tão forte assim." E ele deu uma enrolada nela, mas depois acabou contando. E o que ela fez? Esperou ele dormir, cortou o cabelo dele. Ele não podia cortar o cabelo, cortou o cabelo dele. E ele então quebrou o voto de Nazireu. E quebrando o voto de Nazireu, ele ofendeu a Deus. E como era Deus que lhe dava toda a sua força, ele ficou sem força. E ele fraquinho, o que aconteceu? Ele fraquinho foi pego pelos filisteus. Foi amarrado pelos filisteus. Foi cegado pelos filisteus. E foi jogado numa prisão para ficar lá até morrer. O cabelo de Sansão começou a crescer. E um belo dia, os filisteus resolveram fazer uma festa para o deus deles, um deus falso, é claro. Mas eles acreditavam nesse deus falso. Eles também eram cegos, só que eles eram cegos espiritualmente. Sansão não enxergava assim com os olhos de verdade, mas esses aí eram cegos espiritualmente, não sabiam do Deus verdadeiro, acreditavam no Deus falso lá. E resolveram fazer uma festa para o Deus falso deles e vamos fazer bagunça com Sansão. Chamam Sansão, que a essa altura já estava cabeludo. E então surgiu a oportunidade. E Sansão foi levado até um local muito visível no meio daquela festança malévola que estava sendo feita pelos homens e mulheres em homenagem ao seu falso Deus. E ele foi colocado junto a umas colunas. E eis que Sansão se apoiou e disse: "Deus, dá-me novamente a força para que eu use contra estes filisteus." E o Senhor lhe concede força. E ele quebra as colunas. E o local estava lotadíssimo de gente. Era tanta gente que quando Sansão derrubou as colunas, a Bíblia diz: mais foram os que ele matou com a sua morte do que os que ele havia matado durante a sua vida. Que história, hein, gente? O que será que a gente aprende com isso, hein?
Mais uma vez, nós aprendemos sobre o Senhor Jesus. O Senhor Jesus é único e incomparável. Único e incomparável. Sansão, com toda a sua força, era forte por causa do poder do Espírito Santo sobre ele. Jesus Cristo não era forte fisicamente para carregar um portão, para matar um leão, para vencer centenas de inimigos. Fisicamente, não. Mas era forte naquilo que Sansão foi fraco. Forte espiritualmente. Jesus sabia que ele tinha nascido para obedecer ao Pai e para ir até a cruz e morrer no lugar do seu povo, justificando-o ali. E viver toda a sua vida em santidade, sem cometer um pecado sequer. Totalmente invertido em relação a Sansão. Não era forte no físico, mas era forte espiritualmente. Era alguém que caminhava plenamente convicto do que deveria fazer para honrar a Deus. Jesus. Sansão nos mostra, então, a primeira lição, que Deus capacita as pessoas a fazerem obras grandiosas, mas só o Senhor Jesus foi capacitado a viver e a morrer para a honra do seu Pai e para a redenção do seu povo. Sansão não foi capaz de fazer isso. Jesus foi. Assim, as pessoas gostam de dizer que Sansão foi um herói da Bíblia. Colocam Sansão, colocam Gideão, colocam Josué, Moisés, Abraão, os grandes heróis da Bíblia. Davi, os grandes heróis, homens, pecadores, que no poder do Senhor fizeram coisas grandiosas, mas que ainda pecavam. Nenhum desses heróis se compara ao verdadeiro, ao único Redentor, em quem você deve crer, meu amiguinho e minha amiguinha, em quem você precisa confiar e esperar, porque Ele sim é o suficiente Senhor e Salvador da nossa vida. E o seu nome é Jesus. E Ele é Cristo, porque cheio do Espírito Santo, o ungido de Deus, viveu retamente. Viveu para a glória do Pai e para o bem daqueles que nele creem. É o seu caso? Que Deus te abençoe. Confie em Jesus. Saiba a história de Sansão. Saiba que ele tipifica o Senhor Jesus. Tipifica para mostrar que Jesus é maior do que ele. Graças a Deus. Tenha uma ótima semana. Deus abençoe a sua vida e a da sua família. Até mais. O exercício físico para pouco é proveitoso, mas a piedade para tudo é proveitosa, porque tem a promessa da vida que agora é e da que há de ser. 1 de Paulo a Timóteo, capítulo 4, verso 8. Piedade.